Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam desfrutando da gloriosa paz do Senhor Jesus. Agora eu estou aqui com você para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe Adolescentes e hoje nós estamos dando início a uma nova lição. Esta lição aqui, que é a lição As Palavras de Jesus São Vivas, e hoje eu estou num lugar inusitado, né? Diferente, mas eu estou numa certa correria e eu não posso jamais deixar de trazer para você aqui a pré-aula da classe adolescentes de 13 e 14 anos. E nesta aula de hoje, é a abertura, né, da lição, vai mostrar para nós que Jesus falava, ensinava por meio de parábolas. A leitura bíblica está em Mateus, no capítulo 13, versículo 10 ao 17. E a mensagem, que é o texto-chave, né? O texto principal, o versículo principal, está em Mateus 13 e o versículo 10. Eu acredito que estamos ouvindo bem. Eu acho que está dando para ouvir bem. Pois bem, então aqui estou eu para esta pré-aula, que é a pré-aula de abertura. E vamos lá, eu vou falar para você os objetivos já. Eu quero fazer uma oração para a gente começar. E desde já eu quero dizer para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, glorifique a Deus por esta oportunidade de você ser um professor dos adolescentes, porque você está cumprindo aquilo que Jesus disse quando ele disse para ir e fazer discípulos. Você que está aí discipulando os seus adolescentes nessa fase, nessa faixa etária tão complicada, tão necessária de princípios, tão necessária de fundamentos. Então você está aí como instrumento de Deus. Faça dessa oportunidade a melhor da sua vida, de ser útil no reino de Deus. E eu confesso para você que, para mim, eu considero-me privilegiada por ter esta missão. E me sinto tão privilegiada que pelo conteúdo que eu me sinto incentivada a trazer esse conteúdo para o Instagram. Logo após ele vai para o YouTube e ele está aí à disposição de você que quer ter uma abordagem, que às vezes você ainda vai preparar a sua lição, você já tem uma rápida abordagem do que você pode fazer, do que você pode apresentar para os seus alunos. Eu tenho um canal no Telegram, lá eu compartilho os slides, eu até passei ali na papelaria para imprimir, porque eu estou fora de casa, né? Geralmente eu acompanho no computador, e a música que eu também sugiro para você apresentar para os alunos também fica nos slides, e geralmente eu uso de fundo para esse momento, mas eu estou num lugar diferente, então eu só estou com um dispositivo aqui, não vai dar para eu colocar um fundo. Tem um fundo musical aqui que não é dos meus preferidos, mas então vamos lá, eu quero orar com você para a gente começar e agradecer. Eu quero fazer uma oração de agradecimento, porque eu sei que você já está consagrado, ungido para ser um instrumento. Então, é para agradecer a Deus por essa oportunidade de eu e você sermos instrumentos de Deus. A oração é nesse sentido. Senhor Jesus querido, neste momento estamos aqui para a nossa pré-aula e eu me apresento diante de Ti e apresento cada professor,
cada um que está assistindo esse vídeo. E eu agradeço a Ti por ser o Teu instrumento. Agradeço aos professores que são instrumentos do Senhor. Obrigada, Pai, por nos confiar esta missão. Que sejamos como flecha certeira no alvo do Senhor. Sabemos que o Senhor não erra o alvo. E por isso nós seremos o seu instrumento, seremos a sua flecha. Em nome de Jesus te damos graça. Amém. Muito bem. Provavelmente você vai assistir esse vídeo depois de que ele já estava pronto, né? Que ele já estiver pronto, porque 14 horas é o horário que normalmente as pessoas trabalham. As pessoas que trabalham fora trabalham. E eu não trabalho fora, eu trabalho em casa, eu trabalho dobrado, triplicado. E aí você vai estar assistindo no horário depois, né? Mas se você está assistindo no Instagram, ele vai para o YouTube depois, tá bom? Para o YouTube lá no canal Jaqueline Martins. Se você procurar no Google, vai ser bem mais fácil você me achar. É só você colocar Jaqueline Martins Devocional, porque eu também tenho devocional às 7 da manhã todos os dias, tá? Então vai ser mais fácil você me achar assim. Ou se você quiser ver direto no YouTube, é só você colocar. Lá tem 3 playlists. A playlist do devocional, a da EBD, e tem também uma outra que é da live refletindo que eu faço aos sábados. Então, diariamente eu tô aqui, de manhã, quarta-feira às 14 e sábado às 18. Bora partir para a lição. A lição de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o mestre que ensinava por meio de parábolas. E dentro dos objetivos, a gente vai vai definir a palavra parábola, vamos entender como as parábolas devem ser interpretadas e vamos refletir sobre as respostas que as parábolas exigem de nós. Ela exige algumas respostas de nós. Mas o que vem a ser parábola? Parábola é uma história simples assim. É uma história. Mas é uma história que tem um propósito, que tem um objetivo. Nesta aula nós vamos refletir sobre algumas dicas para interpretar as parábolas de forma adequada e vamos ver o tipo de resposta que estas parábolas exigem de nós. Então, eu ia acompanhar pelos slides, mas eu não consegui chegar aqui com os slides. Mas as parábolas são histórias com propósito. Dentro da lição, a expressão vem do grego e parábola significa colocar as coisas lado a lado. Oi, Lucas, seja bem-vindo. Estamos aqui para pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da classe adolescentes de 13 e 14 anos. Seja muito bem-vindo. Você é professor? Essa aqui é a revista da CPAD. Deixa eu ver aqui, cadê o símbolozinho da CPAD? Viu? E nós estamos falando a paz do Senhor. Ah, que ótimo! Que bom! Então vamos lá. Eu tô dando início, tá? Tô no primeiro tópico, parábolas, histórias com propósito. Aqui a definição de parábola do grego é colocar as coisas lado a lado com a finalidade de fazer uma comparação entre elas. É uma espécie de comparação tirada do cotidiano para facilitar o entendimento, né? Para esclarecer uma outra realidade. Já no ambiente cultural dos judeus aí, né? Era comum o uso das parábolas. Nós temos aí o exemplo, né, do profeta quando chegou para Davi para repreender o seu erro, né, que ele tinha mandado matar Urias. Era isso mesmo, né? Acho que era Urias.
e mandou trazer a esposa dele para ser esposa, mandou matar Urias para ficar com a esposa dele, né? E então veio o profeta e contou uma historinha para Davi, e Davi ficou indignado com o cara da historinha, mas quem era a pessoa da historinha? Era ele. Era uma forma de trazer uma realidade de uma maneira diferente. Nesta lição nós vamos discorrer sobre algumas parábolas. Nesse trimestre nós vamos falar sobre, aqui na lição até dá a lista das parábolas que serão estudadas, que será a parábola do amigo importuno, a parábola do semeador, do empregador mau, das sementes, dos 2 filhos, da ovelha perdida, das 10 moças, da figueira estéril, do bom samaritano. Inclusive, a música que eu sugiro é uma música que seja de uma parábola. A que eu estava pensando era aquela de Anderson Freire, que é a do bom samaritano, porque ela é mais assim, acredito que para adolescente seja mais interessante. A dos 2 alicerces, a do rico insensato e do filho pródigo. A música eu vou colocar lá no grupo do Telegram, o link da música para ficar mais claro. Vamos ao propósito da parábola. O propósito da parábola é despertar o raciocínio, inclusive está aqui, é despertar o raciocínio e estimular uma reação das pessoas em relação a Deus, né? Em relação a algum assunto. As parábolas normalmente atraem os ouvintes, provocam neles uma reflexão, e esta reflexão gera uma ação. Então, Jesus contava uma história, aparentemente era só uma história, mas na verdade havia algo mais profundo naquela história, que era para trazer a realidade da situação do povo. No próximo tópico diz então, as parábolas são histórias que precisam de uma interpretação. No final das contas, as pessoas percebiam que não era uma simples história assim, era uma história que tinha um fundamento, que tinha um ensinamento. Inclusive, as fábulas parecem um pouco com parábola, mas as fábulas geralmente traz uma história imaginária, fictícia, porque principalmente traz personagens como animais, né? Como se os animais representam pessoas, comportamentos, e aí é mais uma história imaginária. Então, no caso, a parábola e essa história imaginária das fábulas traz um ensinamento também, né? Traz uma moral no final da história. A parábola é uma história, né? Que pode ser real, que pode ser verídica. Muitas vezes a gente até usa alguns fatos do dia a dia para nos ensinar alguma coisa. Às vezes uma experiência que a gente teve no dia a dia, um acontecimento do dia, e a gente tem um aprendizado com aquilo. Então, digamos aí que pode ser uma parábola. Mas como é que nós vamos fazer a interpretação da parábola? Aqui na lição está dizendo que o quê? A gente precisa considerar o contexto. Nesse contexto, o que eu vou considerar? As questões sociais, religiosas, políticas e geográficas envolvidas na história. Então, eu até trouxe aqui uma espécie de dinâmica para você fazer na sala de aula, para a gente mostrar para o aluno que a história só vai fazer sentido se ela fizer parte do cotidiano. Muitas muitas parábolas, às vezes a gente não entende porque não faz parte da nossa realidade aquela história. Por exemplo, quando Jesus fala da semente de mostarda, para nós, às vezes fica difícil de entender
do que realmente se trata, porque a maioria das pessoas nem conhece a semente de mostarda. Então fica difícil, um pouco mais difícil de compreender. Mas para o povo era fácil de entender, porque fazia parte da realidade deles. Então a gente precisa considerar as questões sociais, as questões religiosas, as questões políticas e também as questões geográficas. Lohane, seja bem-vinda, Lohane. Obrigada por você estar aqui. Então, esses são os aspectos que a gente precisa levar em consideração quando vai interpretar uma parábola. Então, a gente vai fazer o uso desses requisitos aqui, né, dessas questões, no decorrer da lição. A gente vai levar em conta o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto político, religioso, social. O que a gente deve considerar aqui também que ele diz, principalmente para o nosso adolescente, que ainda não tem muita maturidade, para a gente falar de maneira muito profunda para o nosso adolescente, vai às vezes gerar confusão para ele. Quando a gente vai estudar, por exemplo, aquela parábola do bom samaritano, então ali passaram várias pessoas, e se a gente for entrar muito detalhe para o adolescente nesse momento, pode trazer uma dificuldade para ele entender. Então, para o nosso adolescente, a gente vai trazer exatamente aquilo que está explícito dentro do conteúdo, dentro da parábola. Né? Aqui está dizendo para considerar o que está na parábola e não o que foi omitido nela. Gabriel, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Obrigada por estar aqui. Fica até o final. Eu acho que você está no serviço, né? Está na hora de trabalho. Certamente está tendo um momentinho de folga aí, né? Mas, então, o exemplo que ele dá aqui, é como se nós fôssemos pensar no sentimento da mãe que está omitido na parábola do filho pródigo. Então, assim, ficar pensando em coisas que não está explícito dentro da parábola só vai trazer confusão para ele. Então, imagina como que ficou o coração da mãe quando aquele filho foi embora. Será que ele tinha mãe, se ele não tinha? Não sei se isso é interessante ser abordado neste momento para este público, que é o adolescente. Então, se a gente quer entender de fato o que está sendo dito na parábola, vamos nos ater ao que está literalmente apresentado nela, que é o que o autor aqui da lição ainda diz no tópico 3, né, o subtópico 3, que ele diz que devemos evitar a alegorização excessiva. Mas, para quem já tem maturidade suficiente para adentrar mais profundo no entendimento da parábola, por mim, eu não acredito que tenha problemas, desde que não saia da essência, né, do ensinamento que é trazido dentro da lição. Aqui ele usa o exemplo aqui do bom samaritano. É comum as pessoas tentarem atribuir significados figurados, por exemplo, ao azeite, ao vinho ou à estalagem, quando a proposta inicial da parábola era responder à pergunta aceita acerca do próximo. Aqui nessa parte aqui, ele está dizendo assim, que não se deve usar significados, digamos aí, conotativos para os elementos da parábola. Então, na parábola do bom samaritano, que estava lá, aquele moço que saiu, que estava descendo, e
acabou sendo assaltado, né? Apanhou na estrada e ficou lá caído. Aí veio passou outro, até que veio o bom samaritano, passou o azeite em suas feridas, deixou ele lá na estalagem e depois deixou o recado lá que tudo que fosse gasto com aquela vítima lá, pudesse registrar tudo que ele iria pagar quando voltasse. Então a gente vê muitas pregações, né, de pessoas que trazem uma reflexão mais profunda dessa mensagem. Eu não acho nenhum problema nessa reflexão. Até porque, como eu disse antes, até muitos fatos do nosso dia a dia, às vezes a gente usa para trazer um ensinamento, né? A gente aprende com alguma situação e muitas vezes a gente até usa esses fatos do dia a dia para explicar e trazer um ensinamento. Para mim, tá tudo bem. Então, vamos para o próximo tópico, que diz o seguinte: as histórias exigem uma resposta. As parábolas de Jesus convocam homens e mulheres, jovens e adultos, a tomarem uma decisão, não apenas com a verdade revelada através delas, mas, sobretudo, com as pessoas que as ensinavam. Então, a finalidade era eles entenderem de verdade quem era Jesus por meio das parábolas que ele ensinava, além de ter um ensinamento que a própria parábola tinha, mas se essa história era criada por Jesus, então era para mostrar a sua essência, né? Porque se ele contava uma história para mostrar um princípio do próprio Jesus, então era porque essa história estava saindo da mente dele e era isso que ele queria que as pessoas fizessem, então estariam aí as pessoas conhecendo esse Jesus, o Jesus do amor, o Jesus do perdão, o Jesus da solidariedade, da esperança e tal. E eu trouxe aqui para você usar para a sua aula, 2 itens. A conclusão, vou terminar já. A conclusão diz o seguinte: abra o seu coração para aprender mais sobre Jesus. As parábolas de Jesus são vivas e têm muito a nos ensinar. Entenda que cada uma parábola é uma convocação de Jesus para quê? Há uma decisão para o arrependimento e para vivermos uma vida de fé, esperança e amor. O que é uma parábola? A parábola é uma comparação, não é verdade? Então tá. Se você tiver oportunidade, eu vou te incentivar a fazer a seguinte coisa. Aqui eu tenho uma latinha de refrigerante, né? Deixa eu ver, acho que vou ter que segurar assim. Não vou fazer propaganda não, né? Você já até viu. Mas eu queria ter encontrado essa latinha, ó. Eu não bebi, eu achei no lixo não, achei em cima do balcão da padaria ali e trouxe pra cá até porque eu não tomo mais refrigerante. Lá em casa a gente não toma refrigerante. Minhas crianças não tomam refrigerante. E meu marido já tem muitos anos que não toma refrigerante. A gente lá em casa não é adepto do refrigerante. Quem vai lá em casa não toma refrigerante. Chegou lá em casa ou toma suco ou toma água e ainda olhe lá se toma suco. Suco toma sim. Suco, vitamina, alguma coisa assim. Beleza. Nós vamos fazer o quê? A comparação. Tem aqui a água e eu tenho a latinha de refrigerante. Eu queria até que fosse daquele cola, né? Que cola a gente sabe. A gente sabe que a cola é mais agressiva à nossa saúde. Jesus usava as parábolas, as comparações, colocar uma coisa ao lado da outra para trazer uma realidade. Bom, qual seria a realidade aqui? Essas duas coisas são o quê? Bebidas. 2 bebidas. Vamos fazer uma comparação. Qual é melhor?
Qual que é melhor? Dependendo do seu espírito, do meu espírito, dependendo dos meus tipos de escolha, do que eu entendo a respeito da vida, da saúde e tal, qual desses é melhor? Se você é daqueles que é muito adepto do fast food, daquela alimentação prática, com certeza esse daqui. Porque é na hora do lanche, na hora do calor, você vai ter um monte de argumentos para dizer que esse é melhor. É claro que não vai abrir mão desse, né? Mas vamos dizer que a gente está num momento de diversão e a gente deu uma saída. Eu tô aqui numa sorveteria. Aí eu te chamo para sorveteria. Aí você chega na sorveteria, você vai comprar água? Fala, moça, eu saí de casa para uma sorveteria para tomar água. E eu te apresento essas duas alternativas. Aí você vai dizer, aí eu falo, escolhe o que você acha melhor. E aí, bom, esse contexto que a gente tá aqui, é claro que eu vou escolher o refrigerante. A gente não tá em casa para tomar uma água só para matar a sede. Nós estamos, afinal de contas, num passeio, num momento descontraído, buscando um frescor. E aí, mas é porque eu tenho esse entendimento, essa visão, essa percepção, eu vou escolher o refrigerante. Já aquele que fala, olha, independente de onde eu estiver, eu não tomo refrigerante, eu vou pedir uma água. Eu estou no momento de quê? É de lazer? É um momento sim de lazer. No entanto, eu não abro mão da minha saúde para o lazer. O lazer não estraga a minha saúde. Na verdade, o lazer é para melhorar a minha saúde. Porque quando eu saio, eu vou sair para relaxar, não para estragar a minha vida, colocar uma coisa ruim na minha vida. Eu estou aqui, é só para divertir. Eu vou preferir uma água. Então, quando Jesus usava suas parábolas, ele, de certo modo, ele trazia uma realidade, uma verdade, e aquelas pessoas que estavam cegas pelo pecado não conseguiam entender a mensagem. As pessoas que estão cegas para a realidade que isso provoca na vida dela, ela vai escolher isso aqui. Mas as pessoas que têm os seus olhos abertos para a realidade dessas duas coisas na sua vida, ela vai escolher isso aqui. Então, o que Jesus fazia era, ele contava uma história e aquelas pessoas que estavam abertas para as coisas de Deus, elas entendiam muito bem o que Jesus dizia. Até porque a realidade deles, Jesus usava histórias relacionadas à realidade deles. Não era uma história, se chegasse lá com um refrigerante naquela época, falei, e aí, vocês vão escolher o quê? Escolher a água, né? Sei lá o que é isso, ou então, por curiosidade, escolher, não sei. Mas o certo é que faz parte da nossa realidade essas duas coisas. Então, para aqueles que têm os seus olhos abertos para, digamos aí, para a saúde, ele vai fazer uma escolha. Então, Jesus contava uma história e com base na realidade deles, eles entendiam aquela história ou de um jeito ou de outro. Dependia da escolha, da visão de mundo, dependia dos interesses que eles tinham, na verdade. Os interesses que eles tinham. A gente vai entender no decorrer da lição esse entendimento que cada um tinha a respeito de uma parábola quando Jesus dizia. Então, quando Jesus contava uma história, era para trazer uma realidade para eles.
E essa realidade, às vezes, era tão cruel que eles viam que eles estavam errados. Aqueles que sabiam que estavam errados, aquelas parábolas funcionavam como juízo. Não é, Lucas? Elas funcionavam como juízo de Deus. Ó, eu tô contando aqui só uma historinha para vocês. E aí, inclusive, Jesus pergunta para eles, naquele caso lá do que estava na estrada, que apanhou e estava lá quase como morto, e Jesus pergunta quem foi o próximo dele. A gente sabe, quem foi o próximo foi o que ajudou. Faça o mesmo, ajude aquele que precisa de você. E aí, aquela história, ela clareava um princípio que Jesus queria ensinar. E ele usava o quê? Uma história, uma simples história. Vocês já perceberam como que a gente gosta de uma história? Se alguém vai contar uma história, a gente fica besta, olhando. Se for uma história muito bem contada, então a gente chega a ficar perdido no tempo. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor de latim. Nossa, ele contava aquelas histórias assim da mitologia grega. Assim a gente ficava perdido, porque são umas histórias assim atraentes, né? E ele era muito bom contador de história. Todo mundo gosta de uma boa história. Jesus tinha uma boa história toda vez que ele estava na frente do povo. E ele atraía multidões. Então, as histórias dele ensinou muita coisa. Os maiores sermões dele parece que a maioria era só história. E era assim que o povo entendia o que ele queria dizer. E muitas vezes a gente não entende as parábolas hoje porque a gente não é pessoa daquele que vivia naquele tempo. Então a gente precisa estudar um pouco mais para entender o que de fato aquela parábola queria ensinar, o que ela ensinava. Pois bem, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero ter te ajudado numa abordagem para a sua aula. E aí a gente vai ver. Eu vi essa. Eu estava pensando numa dinâmica, uma forma de apresentar o conteúdo para os adolescentes e pensando, com certeza, se você levar, eu não levo para a minha sala de aula, eu não levo refrigerante, porque eu não tomo. Sabe aquela coisa que aquilo que você não quer que seja feito com você, você não faz com os outros? Eu não faço isso. Eu não levo refrigerante para a sala de aula. Se a gente tem uma festinha, tem uma comemoração, eu levo suco. Não gosto mesmo de levar refrigerante. Se você, fica a seu critério. Se você quiser levar aí o refrigerante para os meninos tomarem, se você é alguém que toma e tal, decisão suas, né? Mas se você levar isso daqui e isso daqui, você fala, gente, hoje nós vamos comemorar. Nós vamos comemorar porque a gente vai começar um novo trimestre. E aqui nós estamos para agradecer a Deus pelo trimestre passado, se você não tiver comemorado, né? E estamos aqui com maior gás para começar. E aí vocês, eu vou colocar aqui para vocês uma aguinha, um refrigerantezinho. E aí, você vai escolher o quê? E aí a maioria, eu acredito, apesar de que é de manhã, né? De manhã é meio estranho tomar refrigerante, mas vai que tomam, né? E aí você vai ver que eles vão escolher o refrigerante. Infelizmente, tá todo mundo praticamente, com os olhos tapados para a realidade disso aqui. Tá todo mundo esquecendo o que isso provoca no nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Tá todo mundo nem aí para um refrigerante. Faz mal não. Toma. E aí, todo final de semana toma, às vezes praticamente todo dia. E vai. De repente, tá doente,
E aí corta a oração, né? Aí vai pra oração, aí fica triste, aí tem que cortar de vez, porque quando adoece tem que cortar. Dependendo do tipo de doença, aí tem que cortar de vez, porque de fato faz mal. Tanto faz mal que não pode tomar depois que adoece. Oi, Zilda, tudo bem? Cadê a Camila? Já tô terminando. Já tô terminando. Pois bem, então, por quê? Porque tá praticamente todo mundo com os olhos vedados. Se você oferece, só se tiver com sede mesmo, mas se tiver lá disponível, e aí, pessoal, vocês vão escolher o quê? Água? O pessoal vai escolher água? Só se assim tiver realmente com sede, mas falou, vamos embora comemorar aqui agora, leva um salgado, leva alguma outra coisa. Com certeza a companhia vai ser essa. A Camila tá na escola. Ô, Zilda, muito obrigada por você estar aqui representando a Camila. Pois é. Então, as parábolas trazem uma comparação. Elas são uma comparação e era isso que Jesus fazia. Traziam histórias para trazer uma realidade para as pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua aula, que Deus abençoe o seu domingo e que os seus alunos consigam compreender, que você aí seja um excelente instrumento para ensinar esse conteúdo. Se você não está no canal do Telegram, você me chama, pode me chamar no privado que eu te passo o link e você pode entrar. Devo alertar que o canal do Telegram é exclusivo para professores, tá? É Lucácio seu nome? Um nome bem diferente, né? Lucácio, da Bahia. Olha, que bênção, hein? Estou aqui de Brasília, assim, recebendo pessoas da Bahia. Que bom. Que Deus te abençoe. Todas as quartas eu tô às 14 horas aqui comentando a revista, tá? E de manhã, geralmente no sábado, eu trago também conteúdo assim com um foco em adolescente, tá? Lucácio. Eu tô falando certo, né? Me perdoe se eu estiver falando errado. Aos sábados, eu geralmente trago algum conteúdo que tem um foco assim para adolescente também, tá? Aqui no YouTube, quer dizer, lá no YouTube, eu tenho uma playlist que tem o título Refletindo. Tem 2 lives lá que é da série Josias. Tem uma live que eu conto a história de Josias rapidamente. Eu não tenho a habilidade, gente, de contar uma história assim, sabe? De forma fantástica, atraente, muito boa. Não tenho tanto assim. Mas eu conto lá a história de Josias. Na outra live, que é da série Josias, que está na playlist Refletindo, eu tenho um convidado que fala sobre os deuses pagãos. E a outra live é bem legal, que fala sobre o impacto emocional da sexualidade precoce na vida do adolescente. Dá uma olhadinha lá, eu tenho uma convidada que chama Ellen Márcia, ela é formanda em psicologia, foi sábado passado. Foi ótima a live, que nós estamos aí derrubando os altares que estão na vida do nosso adolescente, que precisam cair por terra em nome de Jesus. E eles caem por terra por meio do conhecimento, né? A verdade que liberta, nós estamos aqui falando dessa verdade que liberta. Dá uma olhadinha lá que é abençoador também, tá bom? Pois é, gente, muito obrigada a vocês todos por estarem aqui. Esta live aqui do Instagram vai para o YouTube, tá bom? E ótimo tema, né? Caso você tenha algum tema para sugerir aí dentro da série Josias, estamos à disposição. Eu quero delongar, assim, prolongar o máximo possível
os altares pagãos aí da vida do nosso adolescente, em nome de Jesus, tá bom? Então, tá joia. Fique com Deus. Excelente aula para você. Qualquer coisa, entre em contato comigo aqui no prof.jaque2022 no Instagram, tá bom? No Telegram é só chamar que eu mando o link para você, tá bom? Fique com Deus, paz, Senhor. Tchau, tchau.